Então, dando continuidade aqui à nossa seletiva Tóquio 2021, hoje nós vamos falar de alguns aspectos do Japão, que é o país sede, né? A Olimpíada vai acontecer na cidade de Tóquio, porém o país sede é o Japão. Então nós vamos verificar alguns aspectos relacionados à geografia geral do Japão. Então o primeiro item aqui que nós vamos verificar é: o Japão é um país localizado no Extremo Oriente, conhecido como a Terra do Sol Nascente. Seu território é constituído por um arquipélago. O arquipélago é formado por 4 importantes ilhas: Kyushu, Honshu, Shikoku e Hokkaido, além de milhares de outras pequenas ilhas. O Japão conta com um extenso litoral decorrente de sua localização geográfica. A oeste é a costa do Mar do Japão e a leste é banhado pelo Oceano Pacífico. Então aqui está o mapa do Japão para a gente verificar essas principais ilhas. Aqui em cima nós temos Hokkaido, aqui a Honshu, que é a maior ilha do Japão, e nela está a cidade de Tóquio, as principais cidades japonesas. Aqui mais abaixo está Shikoku e bem aqui ao sul está Kyushu. População e as placas tectônicas. O território ele é descontínuo, né, por essa formação de várias ilhas. Ele ocupa uma área de 372 mil quilômetros quadrados, nas quais existem cerca de 126,8 milhões de habitantes. O país se encontra sobre a placa eurasiana, em um ponto do planeta onde ocorre o encontro de várias placas tectônicas. Esse fator eleva a possibilidade da incidência do desenvolvimento de fenômenos como vulcões, abalos sísmicos, os terremotos e os tsunamis. Essa região também ela fica no Círculo de Fogo do Pacífico, é onde tem o maior número de vulcões em atividades no mundo. E ocupa um lugar de destaque da economia mundial e se encontra entre as 3 maiores economias do mundo. Então, mesmo com esses aspectos, por isso que eu destaquei aqui, mesmo com essas questões geográficas, o Japão ele ocupa a 3ª maior economia do mundo. Agora sobre a vegetação. A vegetação caracteriza-se pelo predomínio de florestas que cobrem a maior parte dos conjuntos montanhosos do país, tornando-o uma das nações mais arborizadas do mundo. Diversos tipos de vegetação crescem quase espontaneamente nas várias regiões do país, devido ao fato de seu território incluir regiões pertencentes às zonas subtropicais, temperada e fria, e possuir água em abundância. Os recursos naturais do Japão são escassos em terra, com exceção dos produtos da pesca, peixes, crustáceos, baleias, etc., além de algumas indústrias de mineração e madeira. O Japão tem uma das maiores frotas pesqueiras do mundo, representa quase 15% das capturas globais de peixes. Os recursos fluviais são de pequeno porte, devido à pequena extensão das ilhas, no entanto, são intensamente aproveitados, destacando-se a irrigação e a produção de energia elétrica, favorecida pelo encachoeiramento de seus rios. Vamos falar aqui um pouquinho da renda per capita e a densidade demográfica do Japão. Antes eu quero mostrar aqui uma informação para vocês, né? Como nós já falamos lá atrás, aqui o Japão, ele tem em 2020 aí a população aproximada de 126,8 milhões, ocupando a 10ª colocação no mundo com relação à população. Outro destaque que eu quero mencionar aqui para vocês é com relação à renda
per capita. A renda per capita pega a quantidade de habitantes que tem no país, e aí você vai pegar também tudo que é produzido, toda a riqueza, o PIB do país. E aí você divide o PIB pela quantidade de habitantes. E aí você vai ter a renda per capita. O Japão ele está aqui na 22ª colocação, com uma renda per capita de 40.846 dólares. Só para fazer uma comparação com o Brasil ocupa a posição de número 72, com 8.796 dólares por habitante. Uma diferença bem grande aí entre o Brasil e o Japão. E aqui, né, mencionando essa renda per capita e também a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica. Então a renda per capita faz esse cálculo do PIB dividido pela população, e aí você tem a renda per capita do país, e a densidade demográfica você vai pegar todo o território do país e dividir pela quantidade de habitantes. Então o Japão ocupa a 19ª posição no mundo, com 337 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil está na posição de número 60 no mundo aqui, fazendo a comparação. O Brasil tem 23 habitantes por quilômetros quadrados. Isso justifica pelo Brasil ser um país com imensas florestas, né? Então a gente tem aí 23 habitantes por quilômetro quadrado e o Japão tem 337 habitantes por quilômetro quadrado. Então essas aqui foram algumas informações para vocês marcarem aí, saindo um pouquinho da questão dos jogos e conhecendo um pouquinho mais do país que vai sediar os Jogos Olímpicos. Então, a geografia, tanto física como alguns aspectos econômicos, nós acabamos analisando aqui nesse vídeo. Depois nós vamos ver também alguns aspectos relacionados à política do Japão, né? A geografia relacionado à divisão política e como o Japão ele tem ali as suas características e os seus regimes políticos atuando dentro do país. Então, na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês mais alguns aspectos aí relacionados ao Japão e depois nós retornamos com mais história dos Jogos Olímpicos. Espero que todos estejam bem. Até mais. Tchau, tchau.